Neste instante, daremos início à abertura da audiência pública com a finalidade de discutir a atual situação financeira do regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Sergipe. Para compor a mesa, convidamos inicialmente o excelentíssimo senhor conselheiro Clóvis Barbosa de Mello, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Convidamos o Dr. João Augusto Gama da Silva, secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado, nesta manhã, representando o governador Jackson Barreto de Lima. Convidamos a senhora conselheira Suzana Maria Fontes Azevedo Freitas, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Convidamos o Dr. Gustavo Adolfo Plech Pereira, nesta manhã, representando o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Luiz Antônio Araújo de Mendonça. Convidamos a deputada Maria Mendonça, representando neste ato a Assembleia Legislativa. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Heinz Rupdorf, consultor do Banco Mundial. Convidamos o conselheiro Carlos Pina de Assis. Convidamos o Procurador-Geral de Contas desta Corte de Contas, Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. Convidamos o Dr. Eduardo Dávila, representando neste ato o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe. Convidamos a doutora Ana Cristina de Carvalho Prado, superintendente executiva da Secretaria de Estado da Fazenda, nesta solenidade, representando o secretário de Estado da Fazenda. Convidamos o doutor Raimundo José Oliveira Veiga, subdefensor público geral. Convidamos o doutor Newton de Oliveira Porto, presidente do Aracaju Previdência, nesta manhã, representando o prefeito João Alves Filho. Convidamos o doutor Augusto Fábio Oliveira dos Santos, diretor-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe. Uma vez composta a mesa, pedimos a todos que, por favor, sentem para que possamos dar início à solenidade. Antes que passemos a palavra, nós gostaríamos de informar aos senhoras e senhores que pretenderem fazer uso da palavra, que, por favor, façam constar seus nomes na lista que se encontra disponível na entrada do auditório. Desde já informamos que apenas um representante de cada órgão ou entidade poderá se manifestar para expor suas perspectivas, com tempo máximo de 3 minutos. Além disso, em razão do nosso limitado tempo, nesta audiência pública, somente 20 representantes poderão se manifestar. Agora sim, passamos a palavra ao conselheiro Clóvis Barbosa de Mello, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a segunda audiência pública. A segunda audiência pública promovida aqui pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe para discussão e debate sobre o problema da Previdência Social. Como todos nós sabemos, é um problema hoje que atinge não somente o Estado de Sergipe, mas vários estados brasileiros. Eu gostaria de saudar aqui o doutor João Augusto Gama da Silva, secretário de Estado do Planejamento, representando
Sua Excelência, o governador Jackson Barreto, saudar a excelentíssima senhora deputada estadual Maria Vieira Mendonça, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, o doutor Gustavo Adolfo Pleche Pereira, representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, teve uma atuação extraordinária quando foi presidente da AMASE, a excelentíssima senhora conselheira Suzana Maria Fontes de Azevedo Freitas, vice-presidente desta casa, que foi quem idealizou esta série de debates, essa série de conferências a respeito do tema, o excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Pina de Assis, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o procurador desta casa, procurador-geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, aniversariante do dia, o senhor Hans P. Rudolph, consultor do Banco Mundial, pelo qual dou as boas-vindas, que vai falar sobre o tema impactos do desequilíbrio da Previdência nas finanças públicas do Estado. Saúdo o senhor Hans, dizendo a ele que nós estamos participando de uma parceria com o Banco Mundial. Já tivemos algumas reuniões para, no mais rápido espaço de tempo, o Tribunal de Contas realizar auditorias em obras financiadas pelo Banco Mundial aqui no Estado de Sergipe. Saúdo também o excelentíssimo senhor Eduardo Dávila, representando o Procurador-Geral do Ministério Público, doutor Rony Almeida, o excelentíssimo senhor Subdefensor Público Raimundo José Oliveira Veiga, representando o Defensor-Geral Jesus Jairo e todos os defensores públicos do nosso Estado, a senhora Ana Cristina de Carvalho Prado Dias, superintendente executiva da Secretaria de Estado da Fazenda, que vai falar, ela estará substituindo o secretário da Fazenda que se encontra em Brasília, foi chamado urgente a Brasília. Ela estará substituindo o secretário da Fazenda, Ana Cristina, que vai falar sobre impactos. Aliás, o senhor Hans P. Rudolph vai falar sobre experiências internacionais na área da Previdência e Ana Cristina de Carvalho Prado vai falar sobre impactos do desequilíbrio da Previdência nas finanças públicas do Estado. Saúdo também o excelentíssimo Newton Porto, presidente do Aracaju Previdência, e representando aqui o prefeito João Alves Filho. Finalmente, o excelentíssimo senhor Augusto Fábio Oliveira dos Santos, um amigo da casa, diretor-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe. Como eu disse inicialmente, estamos aqui hoje para esta segunda audiência pública. A conselheira Suzana Azevedo, preocupada com a situação da Previdência no Estado de Sergipe, onde volumosos recursos do Tesouro estão sendo hoje colocados para pagamento da folha dos aposentados, e isso vem gerando problemas para a administração pública estadual. Esse problema também é enfrentado por vários estados brasileiros. Nós estamos aí o Rio de Janeiro, que está numa situação realmente periclitante nessa área da Previdência. Saúdo aqui o deputado Zezinho Guimarães, aqui presente, e gostaria, então, de dar as boas-vindas, como eu disse também inicialmente, e passar a palavra logo imediatamente para... Nós vamos desfazer a mesa, não é isso? Sim. Do protocolo, desfaremos a mesa e ficando apenas a doutora Ana e a conselheira Suzana Azevedo. Queríamos citar a presença da doutora Patrícia Nunes Carvalho Sobral de Souza, que é coordenadora da Escola de Contas, conselheiro José Amado Nascimento, e do doutor Luiz Alberto Menezes, procurador do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Presidente, a senhora fala daqui. A senhora fala daqui é daí mesmo, essa conselheira. Não, é só para dar início. Por favor, então,
Passamos a palavra à conselheira Suzana Azevedo. Bom dia a todos. É com muito prazer que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe recebe na sua casa para debater um tema de uma importância muito grande no que diz respeito a todos os servidores públicos do Estado de Sergipe. E com prazer que eu passo a palavra à doutora Ana, substituindo aqui o secretário da Fazenda, que foi convidado às pressas, junto com o governador do Estado, Jacques Barreto, participarem de uma reunião com o Ministério da Fazenda, com o presidente da República, para tratar da questão das dívidas dos estados, incluindo aí na pauta a questão do déficit previdenciário. Então, com prazer que passo a palavra a uma das técnicas mais competentes que faz do serviço público, né, com muita retidão, com muito equilíbrio, com muita competência, todos os dias, requisitada por todas as pastas, que é a doutora Ana Prado. Então, com certeza, é daquelas servidoras que o Estado precisa, porque realmente, em todos os lugares que trabalhou, deixou a sua marca da competência, do zelo e, acima de tudo, do espírito público. Com a palavra, a doutora Ana Prado. Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer as palavras, né, da conselheira Suzana, em nome também do presidente do Tribunal de Contas, agradecer a nossa participação da Secretaria da Fazenda. O secretário Jefferson, infelizmente, não pôde estar aqui presente. Na quinta-feira à noite, recebeu uma demanda, está no auge das discussões das dívidas dos estados, da negociação das dívidas com o Estado. O tempo é curto, temos até 3 de julho para fechar essas negociações, e ele foi chamado de última hora e me deixou essa missão, que eu vou tentar fazer o meu melhor para poder a gente compartilhar. Digamos, aqui eu digo sempre que a gente faz uma constatação de fatos. Temos um problema, a Previdência é um problema. Vim, inclusive, conversando com o consultor Heinz, do Banco Mundial, que aqui nos prestigia com a sua presença, que, na realidade, ele fala, Ana, eu acredito que esse problema não é uma discussão de dívida dos estados, mas tudo que permeia isso nada mais é do que a Previdência. A Previdência, na medida em que ela provoca um desequilíbrio e faz com que você mobilize uma série de outros assuntos para você tentar chegar a uma solução, ou pelo menos minimizar o problema. E eu digo sempre que o problema não é do Poder Executivo, não é de qualquer poder, o problema é nosso, o problema é da sociedade como um todo. E parabenizo aqui a oportunidade, a iniciativa do Tribunal de Contas, na pessoa da conselheira Suzana, de ter tido essa iniciativa dessas discussões. É importante esse compartilhamento e vamos tentar buscar essa solução, minimizar esses efeitos negativos, para que a gente possa continuar investindo no Estado, que o Estado possa fazer o seu papel como deve ser feito. Ok? Vamos lá. Eu acho que isso. Como foi dito na nossa apresentação, o impacto das despesas com previdência nas finanças estaduais, ok? Por favor. Isso. Me permita. Isso aqui. Pronto. Vou me familiarizar aqui com o meu mecanismo, Mas, enfim, é uma apresentação de bastante números, Eu vou tentar ser o mais didática possível para a gente poder compreender, porque é isso o viés dessa apresentação. Inicialmente, a gente aqui se depara com um gráfico com 3 linhas, uma representando a do meio, essa aqui. Outras despesas correntes, despesas como um todo, Pessoal, aqui em cima, ela crescente, leia-se pessoal, ativos e inativos e encargos, despesas de pessoal como um todo. E essa última, investimentos. O que a gente depreende desse gráfico? Salta aos olhos o crescimento enorme da despesa com pessoal, enquanto que você tem um equilíbrio, digamos assim, um alinhamento das despesas correntes, que ela não permite mais o crescimento, e a despesa com investimentos, ela tendendo a ser decrescente, muito em função, evidentemente, da falta de recursos para investimento no Estado. O Estado hoje se vale muito de operações de crédito para viabilizar esses investimentos. É aqui onde ainda a gente consegue manter os investimentos. Recursos do Tesouro, não mais temos essa disponibilidade.
E aqui, de pronto, a gente, como eu disse, já vê crescente, né, o gasto com o pessoal, com despesas, mais uma vez, reitero, ativos e inativos. Nós, adiante, ao longo dessa apresentação, nós vamos desmembrar isso, nós vamos desagregar isso, para poder explicar melhor como é que se traduz esses números, ok? Aqui embaixo nós já vemos números absolutos, de um histórico de 2008 a 2015, né, onde a gente vê claramente o crescimento de despesa com pessoal. Em 2008, 2.412, em 2015, 4.218, nesse histórico de 2008 a 2015. Já outras despesas correntes, você parte de 1.294 para 1.959. Entenda-se aqui, se fôssemos descontar a inflação, que são valores nominais, se fôssemos descontar a inflação, teríamos ainda um valor menor. Eu diria que o valor de despesas correntes de 2015, ele estaria no patamar 2009, 2010 aproximadamente. Okay? E investimentos, né? Aqui a gente vê algumas curvas, alguns picos, como em 2014, 500 milhões, temos um decréscimo depois, tudo fruto da liberação de recursos oriundos de operações de crédito, como eu disse mais uma vez, que é que nos permite ainda fazer esse tipo de investimento dentro do Estado. Okay? Vamos lá aqui. Ah, tá. Será que eu consigo aqui? Pronto. Ok, acho que foi a segunda. Bom, temos aqui um próximo gráfico da evolução das despesas com pessoal. Tá? Essa primeira linha aqui, desculpe. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Eu acho que eu passei demais aqui, tá? Voltemos. Evolução das despesas com pessoal. Aqui a gente já tem uma divisão. Pessoal ativo, essa coluninha aqui marrom, ok? E pessoal inativos, essa coluna verde. O que é que a gente vê aqui, salta aos olhos e vocês podem entender perfeitamente, né? Você vê um crescimento grande da despesa com inativos. Sair de 515 mil, tá? Em 2008, 515 mil, para 1.587 em 2015. Quando eu estou falando nesses números, entendo o gasto da Previdência como um todo. Contribuições, né, e todo o aporte que o Estado assim realiza. Você vê que o número triplicou. Eu saio de 500 para 1,5 milhão de 2008 a 2015. Já a despesa com pessoal, ela tende a haver uma certa estabilidade, ela já não é tão crescente, entendeu? Então, você não está mais tanto investindo em ativo, né, no pessoal ativo, em disponibilidade de fazê-lo, mas você tem uma crescente despesa com os inativos. E, mais uma vez, os números demonstram isso aqui embaixo, ok? Você sai da pessoal ativo de 1.537 para 2.477, mas você não vê um crescimento tão grande como está se evidenciando dentre os inativos. São esses números que a gente quer compartilhar com vocês. O que fazer para a gente equilibrar esse crescimento dos inativos e que a gente possa dar continuidade às ações do Estado, né? A gente vai discorrer mais um pouco sobre isso. Aqui embaixo a gente já evidencia o percentual do gasto com inativos em relação à receita corrente líquida. Entendam, receita corrente líquida é aquela receita que temos retiradas as transferências constitucionais, retiradas as transferências para os municípios, né? Retirada a transferência para o Fundeb, e aí o recurso que sobra, a gente faz esse cálculo de quanto da receita corrente líquida, a receita que eu tenho para gastar no Estado, seja ela com despesa corrente, seja ela com pessoal, quanto dela eu estou usando para os inativos, para a Previdência. Em 2008, eu tinha uma relação de 13,55%, ou seja, da receita corrente líquida, 13,55% era utilizada para os inativos. Em 2015, esse percentual sobe já para 24,99%. Ou seja, mais uma vez, em números absolutos, em números relativos, a gente vê claramente o crescimento, né, do gasto com inativos. Ok? Acredito que é isso que a gente possa evidenciar nesse gráfico e memorize esses números, se possível. Aqui. A evolução das despesas com pessoal, uma outra forma de ver também.
Essa linha vermelha de cima, você vê a despesa bruta com pessoal, ativos e inativos, certo? Essa linha do meio, você vê a despesa com inativos, e essa linha de baixo, as despesas com ativos, ok? Desculpe, perdão, essa linha do meio com os ativos e essa linha verde com os inativos. Mais uma vez, é crescente, aqui de uma outra percepção, você saindo mais uma vez de 13,55 para 24,99 dos inativos, e dos ativos você vê uma tendência decrescente. Não podemos mais, uma vez, o que limita a gente, né, de estar concedendo aumentos para os ativos, né? A migração, esse outro aspecto importante dessa queda dos ativos, é justamente a migração das pessoas que estão na atividade para a inatividade, as aposentadorias. Isso faz com que eu infle os inativos e vá decaindo a atividade dentre os ativos, ok? E o que ainda mantém a despesa ainda, de certa forma aqui, bruta, né, é justamente o crescimento da inatividade, o que ainda eleva, porque se fosse pelos ativos, a despesa com o pessoal, ela está decrescente, ok? É importante vocês terem essa percepção desses números. Vamos lá. Sempre o histórico que a gente está trabalhando, 2008 a 2015, ok? Aqui. Aqui a gente tem um gráfico que apresenta basicamente uma tendência, né? Até 2015, que a gente está trabalhando com esses números, é fato, já está constatado. Mas vocês veem que essa linha prossegue. E essa linha prossegue pelos próximos 3 anos, digamos assim. Ok? Os próximos 3 anos, a tendência dela é chegar, né, acima de 2 bilhões, o gasto com inativos, está aqui 2 bilhões, a linha para onde vai, ok? Acima de 2 bilhões, e que em números relativos, né, esse número, evidentemente, cresça também. Né? Ele ultrapasse os 25%, okay, que hoje está em 24,99%, com certeza ultrapassar os 25% da receita corrente líquida. Mais uma vez, esse referencial que a gente tem da disponibilidade de recursos para a gente investir no Estado, para custear o Estado. Né? Essa tendência é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Aonde nós vamos chegar? Né? Onde nós vamos chegar no sentido de fazer prover, dar cabo dessa despesa, né, e como segurar essa despesa, no sentido de estabelecer um determinado equilíbrio. Aqui vocês veem só um referencial, quem gosta de estatística, esse índice aqui que a gente apresenta é quanto mais próximo de 1, mais provável que a tendência se realize. Isso que a gente fala de um gasto acima de 2 bilhões, isso que a gente fala de um percentual da receita corrente líquida acima de 25%, quando esse índice aqui, que aqui está 0,9962 para os números, valores nominais, valores absolutos, é a tendência que ele efetivamente irá se realizar. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos, deixa eu ver se eu passei certo. Ok. Aqui um quadrozinho básico do déficit atuarial. Okay? Nós estamos ali trabalhando com 2014, já temos o número de 2015, mas a relação foi feita porque o cálculo atuarial que nós nos baseamos, feito pelo Banco do Brasil, ele só tem até 2014. Ainda está sendo elaborado o de 2015. Então, 2014, 799, tá? O déficit atuarial, isso foi tirado do relatório de execução orçamentária, e para 2032, o déficit é da ordem de 1.734.633. Eu estou falando em déficit. Ainda falta com isso você aí somar as contribuições que são feitas. Né? Só o déficit atuarial vai chegar, o cálculo atuarial é hoje feito, né, dessa ordem. E aqui, mais uma vez, a gente apresenta o percentual do déficit em relação à receita corrente líquida. 2014, 13,36%. 2032, digamos que é o ápice, é o pico, 29% da receita corrente líquida. O que é que isso traduz? Praticamente 30% do que eu tenho disponível para custear o Estado vai ser destinado para a Previdência. Okay? Isso é extremamente preocupante. Essa receita corrente líquida aqui que a gente apresenta é a de 2014, foi o referencial. Ok? E esse número, 2032, como eu disse, é fornecido pelo Banco do Brasil, com o trabalho do cálculo atuarial que eles fazem. Vamos lá. E aqui a gente faz um comparativo, Sergipe e Brasil. Né?
Vocês veem que no início, em 2008, Sergipe, que é essa linhazinha aqui, tá? Ele estava abaixo da média nacional. Sergipe tinha em relação à receita corrente líquida, 13,66 em 2008, e Brasil 14,61. Ok? Chegamos a 2015, já com 24,99, como a gente tinha colocado, e Brasil 22,68. Ou seja, Sergipe já ultrapassa a média nacional. Sergipe pode se configurar como um dos casos críticos no que diz respeito à questão da Previdência. É importante a gente fazer esse comparativo. Como estamos com relação aos demais? Ok? Aqui tem ano a ano, né? Vocês podem observar. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui, pronto. Aqui é um comparativo no âmbito nacional também. Sergipe aparece aqui em 7º colocado, se eu não me engano. Cadê? Aqui. Sergipe está aqui. Nossa Senhora. Aqui. Sergipe está aqui. Atrás apenas de Rio Grande do Sul. Vocês veem uma linha absurda. Se eu não me engano, Rio de Janeiro também aqui aparece, né? Rio Grande do Sul desponta, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e depois Sergipe. Interessante que até pouco tempo atrás, Paraná e Rio Grande do Norte não figuravam nessa lista. Mas, depois de abrirem os números, depois de, evidentemente, traduzirem de forma real a questão da Previdência, eles realmente se posicionaram diferente. Acreditamos também que nesse rol de estados, a exemplo de Alagoas, é possível também que haja uma modificação, né, em função de uma tradução mais realista desses números. Okay? Esse é o retrato hoje. Então, Sergipe hoje aparece como 7º colocado dentro dos estados mais críticos do gasto da Previdência em relação à receita corrente líquida. Okay? Dados de 2015. Aqui. Está um pouquinho escuro, mas eu vou traduzir para vocês. Aqui nós temos a despesa por função, né? A estrutura orçamentária do Estado ela se divide em funções. E aqui elencamos as principais: segurança pública, saúde, previdência social, educação e administração. E demais funções. Somamos numa só para facilitar. E a gente vê claramente, né, dentre as funções, por esse gráfico, Previdência é esse aqui, ó, saindo de 500 para 1,5 milhão, retomando aquela observação que eu tinha feito, nós vemos esse número triplicar ao longo de 2008 a 2015, ok? Isso crescente. E nós vemos um encolhimento da aplicação nas demais funções públicas. Evidentemente que a gente não pode, tolher e deixar de investir. Nós temos segurança pública, que mantém uma média não muito diferente. Né? Nós partimos aqui de 362 em 2008, 475 em 2009, em 2010 um crescimento para 705, isso fruto, evidentemente, da reestruturação do quadro de pessoal da segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, ocorrido em 2009 e 2010. Tá? Mas aí depois você vê um equilíbrio, você não vê um crescimento. É a falta de condição do Estado de continuar aportando mais recursos nessas funções. Educação, também da mesma forma, ela se mantém, né? 608, 700, 800, 700, chegamos em 866 em 2015. Saúde, chegamos em 800 em 2013, 900 em 2014, 2015, 928, ou seja, não existe grande crescimento. Né? A administração, mantendo extremamente segura, né? Para eu ter uma ideia, em 2014 foi 636, 2015 já existe uma queda, 621. Né? E demais funções também, mantendo, de certa forma, segura, que aí envolve todos os outros poderes e as demais funções públicas. Isso mostra claramente a nossa limitação, né, em dar cabo da função do Estado, que a função do Estado não pode ser só pagar a Previdência. A gente tem N outras coisas para serem feitas e essa questão tem impedido que a gente avance nesse sentido. Okay? Deixa eu ver se aqui. Aqui, mais uma vez, despesa por função, mas em valores relativos. Okay?
da receita corrente líquida não, do gasto total, quanto por cento cada uma dessas funções públicas, ela atinge o valor do gasto total. E aqui, mais uma vez, do gasto total, né, Previdência Social está com 22,85%, né, isso é crescente. Mais uma vez, em números relativos, a gente vê como salta aos olhos, para vocês terem uma ideia. Demais funções, em 2015, 31%, envolvendo tudo, todos os poderes. Segurança Pública, 11,29%. Saúde, 13,37%. Educação, 12,48%. Administração, 8,95%. E a nossa Previdência, 22,85%. Ela já absorve do total das funções públicas. Né? Vamos lá. Esse gráfico eu gosto bastante, ele é bem elucidativo. Né? Você vê um comparativo entre 2008 e 2015. Na coluna marrom, você tem o gasto em 2008. Em 2015, a coluna verde, o gasto em 2015. Acho que não precisa falar, né? Autoexplicativo. Você tem aqui a Previdência, que é esse do meio. Olha a diferença para os demais. Olha a diferença para os demais. Saúde, mantém aqui. Li para vocês que é pequenininho. Administração, uma queda, 2015 em relação a 2008. Educação, uma pequena queda. Saúde, praticamente a mesma coisa. Segurança Pública, houve um incrementozinho, ok? Evidentemente que decorre de uma série de fatores, inclusive de convênios ou outros investimentos que estão feitos dentro da segurança pública, oriundos do governo federal, mas, notadamente, vocês veem aqui Previdência Social gritante. Okay? Como diz, é um gráfico autoexplicativo que nos deixa para refletir e pensar o que fazer. E aqui, resumidamente, né, uma conclusão. Né, basicamente, uma diminuição da nossa capacidade de investimento. Hoje, mais uma vez eu digo, o investimento feito no Estado é feito basicamente com recursos oriundos de operação de crédito. A diminuição da capacidade de ampliar gastos com pessoal ativo, a Previdência está levando. Né? Nós temos uma migração, como eu disse, dos ativos para a inatividade, e isso, muitas vezes, impede que a gente faça essa ampliação de gastos com ativo, que tem sido uma experiência vivida, uma realidade vivida por todos nós. E aqui eu falo muito à vontade, porque eu sou funcionária pública estadual, né? E vivencio essa experiência também. Ingressei no Estado em 2002 e compartilho com os funcionários aqui presentes dessa dificuldade e desse anseio de a gente ter isso melhorado, as reposições, mas o problema está posto e juntos a gente tem que encontrar essa solução. Transferência de recursos de ações finalísticas do Estado para a cobertura das despesas com a Previdência. Aquele último gráfico mostrou para vocês claramente essa situação, a Previdência enormemente crescendo, e como a gente administrar isso. No início, antes, quando estava aqui, as pessoas vieram pedir uma fala, uma entrevista. Eu digo que eu acho que é louvável esse momento aqui, de a gente poder, mais uma vez, ter esse espaço aberto para socializar, para compartilhar essas informações. O que fazer? O problema não é só da Secretaria da Fazenda, eu vou dizer lá, bem pequenininho, do Poder Executivo. É um problema do Estado, o problema é nosso, é um problema da sociedade também, que espera alguma medida nesse sentido. E a ideia é justamente a gente fazer isso, compartilhar, dividir. Né? Ações do Estado já estão sendo feitas. Me parece que já teve uma outra audiência pública, o presidente do Sergipe Previdência, Augusto Fábio, já compartilhou aqui com vocês algumas coisas. Ações que o Estado tem empreendido, dolorosas, remédio amargo, não é fácil. Né? Mais uma vez eu disse, sou parte disso. Interessante, eu vou contar uma passagem, isso aí é bem minha mesmo. Discutíamos em 2014 sobre a questão do terço. Né? Justamente a retirada e extinguir o direito ao terço. Né? E como funcionária pública, que eu já tive a experiência, eu faria jus ao terço em abril de 2016. Faria, não faço mais, porque à época ele foi extinto e participávamos de algum momento das discussões. E o que é que vocês acham? Ana, o que é que você acha? Eu acho ótimo, acho que tem que tirar mesmo o terço. Paciência, fazer o quê? Mas era, infelizmente, algo que
me atingiu também, né? E, de repente, são soluções e situações que você não pode trazer o melhor, né? A gente não pode olhar como um universo seu, único, próprio, mas olhar como um todo, né? Ou, amanhã, as futuras gerações, evidentemente, vão estar colhendo os frutos do que a gente fizer hoje, né? Possivelmente, a gente possa arrumar alguma coisinha agora, dar um jeito, organizar, mas e depois? É preciso que a mentalidade do serviço público pense mais adiante. Não pense só naquela esfera, não pense só naquele momento, ou não pense só em um governo. A gente precisa pensar além. E é essa a ideia, né, de a gente construir esse processo. Há algum tempo atrás, se eu não me engano, o doutor Carlos Pina, conselheiro, comentava aqui antes que teve a oportunidade de ser presidente da Sergipe Previdência, era superavitário. Era uma beleza, nadava de braçada, mas era uma realidade daquela época. E aquele modelo não se sustentou ao longo do tempo. E a gente tem que encontrar o caminho de rever essas situações. Ah, mas lá atrás quem fez? O problema está posto. O problema está posto e a gente tem que tentar resolver e se somar para encontrar esse caminho. Basicamente, acho que era isso. Como ponto de discussão, né? Vamos ter aqui a fala do nosso consultor do Banco Mundial, o Dr. Heinz, que nos prestigiou com a sua presença, uma pessoa extremamente experiente na área de previdência, né? Experiência internacional, e vai se somar aqui a nós e vamos juntos buscar essa solução. Eu agradeço a vocês e me coloco à disposição. Antes da palavra do Dr. Hans, conselheira Suzana, eu queria pedir licença à senhora, que, como a senhora bem sabe, nós estamos comemorando 2 centenários de conselheiros aqui do Tribunal de Contas. O conselheiro Manuel Cabral Machado, em memória, e o conselheiro José Amado Nascimento, vivo, completando 100 anos. Então, o Tribunal de Contas começa uma série de programação para homenagear esses conselheiros. A partir do segundo semestre, nós teremos muitas atividades que vão homenagear o Dr. Manuel Cabral Machado e o professor José Amado Nascimento. E nós gostaríamos, então, agora de mostrar 2 pequenos filmes que foram feitos e que serão exibidos nos veículos de comunicação a partir do segundo semestre, quando então começa essa série de solenidades que homenageia o Dr. Manuel Cabral Machado e o professor José Amado Nascimento. Pode soltar. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916. Conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, o escritor e poeta José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Nós queremos registrar, como foi dito agora há pouco, que a partir de julho esses filmes serão exibidos nos nossos veículos e também em todas as redes sociais, no nosso Facebook, enfim, que é uma maneira de homenagear esses 2 conselheiros que foram fundadores do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
Então, agora, nós convidamos o Dr. Heinz Rudolph para o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Você pode ver, meu nome é Heinz Rudolph. Uma pessoa perguntava se eu era americano ou alemão. Eu sou chileno. Tenho trabalhado no Brasil por muitos anos, mas Sergipe, eu só vim há 2 meses. Tive 3 ou 4 dias aqui em Sergipe, em Aracaju. E não pude vir para falar aqui ao Honorável Tribunal de Contas sobre o que você precisa de fazer. Eu só estou aqui 3 dias, mas eu posso compartilhar com você minha experiência internacional e minha experiência trabalhando com outros estados do Brasil. Eu não sou um consultor que vem na classe executiva, num jet privado e vai dar recomendações para você. Eu sou chileno, minha mãe foi professora por toda a sua carreira. Eu cresci em Chile e eu fui para o Banco Mundial depois de trabalhar por 12 anos para o governo de Chile. Eu tive que ajudar com a reforma do sistema financeiro e a reforma previdenciária lá. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem que tomar decisões que são muito dolorosas, mas são necessárias para as gerações futuras. Uma das coisas que eu encontrei muito interessante, quando a Ana Cristina falava sobre sua experiência com a eliminação de terço, eu tenho muito claro quando falei com ela no mês de abril, quando ele dizia, eu tive que defender algo que estava no meu interesse, mas era por o bem do futuro do Estado, e não para o bem dela. Acho que isso fala muito bom do serviço público aqui em Sergipe. A semana passada, eu estava na Europa, estava na Croácia, e quando ela ligou para mim, para vir para falar cá, eu disse, eu vou estar cá, porque tenho interesse em falar com uma audiência que possa entender, desde dentro, quais são as dificuldades que têm os Estados para lidar com o futuro. Eu vou falar um pouco, então, sobre a experiência internacional, e minha visão sobre as lições que isso tem para o Estado de os RPPs estaduais. O Brasil é um país jovem. Se olhamos aqui, E os pontos vermelhos são países europeus, países que são velhos, de um ponto de vista de dependência demográfica. Aqui estamos olhando a população que tem mais de 65 anos sobre a população que está entre 15 e 64 anos. E aqui estamos olhando o PIB per capita dos países. Então, vemos que esses países acá são velhos, tem uma proporção de velhos que é alta, em comparação com países latino-americanos, países europeus e países asiáticos. E Brasil até cá. Não? É um país jovem, ainda jovem. Sin embargo, quando olhamos a razão de dependência previdenciária, nós viramos apresentados sobre os contribuintes, começamos a olhar que esta razão é muito similar à razão dos países europeus. Sendo um país jovem, tem um gasto e tem uma razão de aposentados sobre contribuintes que é similar aos países europeus. O problema é que o Brasil está envelhecendo, não? E, por lo tanto, se esses países europeus têm problemas, como eles têm, o problema do Brasil, se não dá uma solução agora, vai ter um problema muito pior que o que têm os países europeus nestes dias.
os países europeus sabem que eles têm um problema com a previdência. Então, aqui tem este gráfico interessante, porque esta linha, esta barra vermelha, é a dívida implícita previdenciária dos países. Se você faz um estudo atuarial e diz quanto é o compromisso fiscal em valor presente que você tem que pagar as aposentadorias futuras, estamos falando, por exemplo, acá a Áustria. A Áustria tem 360% do PIB. Isso quer dizer que, e se olhamos quanto a dívida explícita da Áustria, estamos falando que só 72%. Então, o que tem que o governo da Áustria pagar com aposentadorias, dada a legislação atual, e várias vezes o que tem que pagar como a dívida que tem emitida através da tesouraria do país. Não? O mesmo acontece no caso de Polônia, o caso de Portugal. Todos estes países estão tendo problemas porque têm uma dívida previdenciária que não está sendo bem reconhecida. A União Europeia, a partir do próximo ano, está precisando que os países europeus deem transparência de quanto é esta dívida implícita. E vão usar um modelo que está procurando o Banco Mundial, um modelo Prost, que procuramos também seja usado cá nos países do Brasil. Então, eles têm problemas, eles sabem, mas esta dívida é um pouco escondida e vai começar a ser transparente a partir do próximo ano. Mas a maioria dos países estão procurando les gerenciar. Através de várias medidas. Uma são ajustes na idade de aposentadoria. A principal ideia é ligar a idade de aposentadoria com a expectativa de vida. O que quer dizer? Os países, a longevidade dos países, das pessoas estão incrementando, não? Hoje, a longevidade para uma mulher, por exemplo, para qualquer país europeu, é 88, 87 anos. Há 10 anos, era 82, 83 anos. Então, o que estão fazendo os países europeus é ajustar a idade de aposentadoria à expectativa de longevidade dos países. Por exemplo, se você precisa financiar 18 anos entre a idade de aposentadoria e a expectativa de expectativa de vida das pessoas, você o único que precisa fazer é incrementar gradualmente, pouquinho a pouquinho, cada ano, quanto é a idade de aposentadoria das pessoas. Essas são políticas que os governos europeus estão seguindo nos últimos 10 anos. Isso tem que ser acompanhado por um melhoramento da saúde também. Porque as pessoas, não fica fácil para os trabalhadores que eles tenham 60 anos e não têm saúde suficiente para seguir na força de trabalho. Então, a saúde tem que ser tal que permita para as pessoas continuar trabalhando na força de trabalho. E os países europeus estão trabalhando em melhorar a saúde, trabalhar também os lugares de trabalho, para que as pessoas possam continuar trabalhando até mais idade nos seus postos de trabalho. O segundo tema que os países europeus têm avançado é a relação entre contribuições e benefícios previdenciários. Há 20 anos, era muito fácil. Uma pessoa dizia, ok, eu cumpro 60 anos, me aposento, e o benefício que vou receber é totalmente independente das contribuições que tive feitas pelos últimos 30 anos. Não tem uma relação clara entre minhas contribuições
e os benefícios previdenciários que vou pedir. Então, o que começam a fazer essas reformas tem uma relação mais direta entre as duas coisas. No caso da Alemanha, eles querem um sistema de pontos. Por cada ano de contribuição que você tem um ponto adicional. Quando você se trabalha 30 anos, tem 30 pontos. Esses 30 pontos têm um valor. E o valor desses pontos resulta em mais aposentadoria ou menos aposentadoria. No caso da Suécia, eles têm um sistema que se denomina de contas nacionais. No caso das contas nacionais, você tem como cada aporte à previdência que você faz tem um valor e isso recebe um juro que é nacional. E está num registro que as autoridades têm que olhar ao momento de aposentadoria e, por lo tanto, as pessoas que têm contribuído mais vão também receber mais. Quais são as consequências disto? As consequências são que tem uma relação mais direta entre as contribuições e os benefícios previdenciários. As pessoas querem permanecer mais tempo na força laboral e assim tem melhores benefícios. Isto de que chegou o momento da aposentadoria e as pessoas se vão aposentar, isso não é algo que está sendo elaborado, que é uma tendência que não está mais na regulamentação dos países europeus. Indexação das aposentadorias. Há 20 anos, a gente olhava que tinha muita indexação salarial, que as aposentadorias estavam indexadas ao crescimento salarial. Esse modelo não é um modelo que hoje esteja sendo olhado por maioria dos países. A maioria dos países europeus tem uma indexação a preços, basicamente com a inflação. Eliminação dos regimes de exceção. Há uns 3 ou 4 anos, um país de Ásia Central ligou para mim que eles precisavam mudar a previdência e queriam saber qual é a experiência internacional com os regimes de exceção. E tem uma lista de aproximadamente 200 empregos que eles olhavam que tinham que ter uma exceção. Os mineiros, as bailarinas de balé, os estivadores, tem 200 profissões. E queria saber a experiência, nossa experiência, com quais eram os regimes que precisavam de exceções. E queriam basicamente que o Banco Mundial pudesse validar essa lista. A resposta foi muito simples. Não tem regime de exceção no mundo. Não tem mais regimes de exceção. Pode ser algo com casos militares. Os militares são sempre uma exceção por outras razões. Mas o resto, a lista é muito simples. Não tem lista. A maioria dos países europeus está eliminando isso. E tem uma convergência também entre os regimes para servidores públicos e os regimes para trabalhadores do setor privado. Desincentivos para essas aposentadorias antecipadas. É muito comum, e todavia é comum na Europa. Tem pessoas que se aposentam antecipadamente. Tem muitos esforços de governos para limitar isso e procurar que as pessoas sejam aposentadas a uma idade específica. Por último, há 2 anos, o Banco Mundial sacou um reporte onde a gente faz uma análise dos sistemas previdenciários europeus. O reporte que eu escrevi com alguns colegas se chama Pirâmide Invertida.
que basicamente reflete que nos países europeus hoje tem uma estrutura demográfica onde vai ter mais velhos que pessoas jovens. A conclusão do estudo é basicamente que os sistemas previdenciários europeus, a discussão não é hoje se tem justiça social ou não tem justiça social. Isso são bons valores, não vou questionar isso. Mas o sistema tem temas de cobertura. Você não quer ter, os países não querem ter pessoas pobres quando sejam velhas. Esse é o conceito, se você quiser, de justiça social. Não quer ter pobreza na idade na terceira idade. E segundo, é sustentabilidade. Como você pode fazer esses sistemas sustentáveis através do tempo? E a conclusão é dolorosa, mais simples. Você tem que ter um piso previdenciário, uma aposentadoria, o que está aqui para que as pessoas não sejam pobres ao momento da terceira idade, quando tenham mais de 65 anos. E segundo, tem que ter previdência complementar. Não achamos que os governos podem fazer muito mais que isso. E pensar que a Seguridade Social vai ser capaz de pagar umas aposentadorias muito boas, isso quedou no passado. Agora temos que pensar o que vai acontecer em 2020, 2030, 2040. E isso tem que ser pragmático. E o pragmatismo das análises muito rigorosos das finanças dos países europeus leva a pensar que este é basicamente o modelo. O que está passando com as aposentadorias por tempo de contribuição? Elas estão em extinção. Tem na América, tem países como Equador e Brasil, somente. Na Europa não tem mais nenhum país com uma aposentadoria por tempo de contribuição. Alguns países asiáticos e países do Meio Oriente. Brasil é uma exceção. E todos os países mudaram já. Todos os países desenvolvidos mudaram já para a aposentadoria por idade. O último país europeu foi a Itália, que durante a crise financeira, eles tiveram que fazer um câmbio muito brusco na ajuste da previdência para não cair um default da dívida pública. E essa foi uma das soluções. A convergência da idade de aposentadoria entre homem e mulher. Isso é algo que vem muito claro nos países europeus. Hoje, 51% dos países europeus, desculpa, aqui tenho o OECD, os países dos países desenvolvidos, mas 5 países da Europa Oriental, que não são ainda OECD, 51% desses países já têm equivalência à mesma idade de aposentadoria para homens e mulheres. Tem acá outro 33% que está em processo de convergência. Eles têm legislação aprovada pelos parlamentos, aprovada pelos congressos, que paulatinamente está incrementando, igualizando a idade de aposentadoria de homens e mulheres. E tem só 14% desses países que não têm legislação, não têm iniciativa para igualizar a idade de homens e mulheres. Agora, quando olhamos o caso do Brasil acá, a idade de aposentadoria, 65, 60, mas se depois olhamos o caso das extensões, por exemplo, para o caso de uma professora, olhamos que podemos ter uma professora que se aposenta aos 50 anos. Então, a diferença do promédio dos países europeus, que estão
em torno a 65, 64 anos, com 50 de uma professora, é muito significativo. E a quantidade de regimes de exceção que tem, no caso dos estados do Brasil, faz que esse número seja significativo. Falava com o diretor de Rio Previdência há umas poucas semanas, e falava para mim, 2/3 dos servidores públicos estão em regimes especiais. Então, o que parece ser uma exceção, no caso do Rio de Janeiro, é a norma geral da prática. Não conheço quanto é o caso do Sergipe, mas acho que tem que ser significativo também. Os países procuram ter alíquotas de contribuição que permitam equacionar o gasto previdenciário, o equilíbrio previdenciário, mais bem, e a competitividade da economia. Interessante, porque se de alguma maneira viramos o RPPS, onde está a alíquota total de contribuição do patronal e dos empregados, está em torno a 32, 30 e 36%. A maioria dos países europeus está no rango de 20, 23%. Temos um problema. Acá, o Brasil tem um problema. Porque tem que restaurar a competitividade do país e, ao mesmo tempo, tem que equilibrar as contas fiscais. Precisa ser mais. Tem mais reformas que precisam ser feitas. Ademais dos temas que a Ana Cristina estava falando na apresentação anterior. Quais são as lições que eu acho que podemos pensar para o RPPS no Brasil? A política salarial é a ferramenta mais efetiva que tem os estados para controlar o gasto previdenciário. Acá peguei um exercício actuarial que eu fiz para o estado da Bahia há um par de anos. E basicamente, no caso de FUNPREV, que é Fundo Financeiro do Estado da Bahia, similar ao fundo financeiro acá que você tem, e eles estavam começando no ano 2013 com um déficit previdenciário como porcentagem da receita tributária de cerca de 8% da receita tributária. No caso do Sergipe, hoje você está cerca de 15%, 16%. A porcentagem de receita do déficit previdenciário com porcentagem da receita corrente líquida é de 7%. Mas depois falamos algo em torno a 15%. Você está cá. E isso vai empeorar. Isso não vai melhorar. Se com a legislação atual, a situação previdenciária tem que empeorar. E tem muito a ver com os temas demográficos, tem que ver muito com a rotação que você vai ter com os servidores públicos. Mas eu trabalhei com muitos cenários, mas acá estou apresentando basicamente dois. O cenário base, que tem um crescimento dos salários dos servidores equivalente ao crescimento do PIB, tem que esse cenário base, azul acá, o cenário vermelho é basicamente um crescimento dos salários, do PIB, mais 5%, e um crescimento basicamente com inflação, não? Que é o terceiro cenário. A diferença é muito significativa em termos de pontos percentuais do PIB. E quando falamos acá dessa diferença, isto, como falava a Ana Cristina, são pontos percentuais da receita tributária que vão para a infraestrutura, que vão para a educação, que vão para a saúde, e que podem ser usados para o crescimento do Estado. Então, se a política salarial, dada todas as restrições constitucionais que o RPPS tem, é uma ferramenta que os Estados têm para controlar o gasto previdenciário. E quando falamos acá sobre a receita
déficit previdenciário. Estamos falando de uma distribuição de renda de todas as pessoas que pagam seus impostos no Estado de Sergipe para os servidores públicos, para os aposentados do setor público, que representam 1 ou 2% da população do Estado. Então, é uma distribuição de renda que é muito regressiva. E, por tanto, precisa ser a algum lado. Não? Olhemos um pouco o caso dos professores, das professoras. E só para dar um exemplo do regime de exceção. E estou seguindo a discussão que falávamos sobre os países europeus. É um exercício muito simples. Que a necessidade de ter alguma relação entre as contribuições e benefícios previdenciários. Olhemos acá o caso de uma professora que começa sua carreira aos 25 anos, não? E tem um incremento salarial real de 3% por ano. Certo? Ela vai trabalhar por 25 anos, quando ela tem 50 anos, ela se vai aposentar. Não? E se vai aposentar com a integralidade, não? Com 100%, basicamente isso. Tem uma alíquota de contribuição de 33%. Então, por tanto, esta área que você fica aqui, essa área de quais são as contribuições que o Estado recebeu desta pessoa. Esta pessoa tem uma expectativa de vida de 85 anos. Não é certo? Então, este é um montante de pagos que tem que fazer o Estado para esta pessoa. Isso significa que o Estado tem que subsidiar 84%. 84% do pago das aposentadorias são subsídios que vêm do Estado. Essa conta não fecha. Essa conta não vai fechar. Estas são para pessoas que entraram no sistema antes do ano 2003. Ups. Precisa dar alguma solução aos abusos também. Ainda essa possibilidade esteja dentro da legalidade atual. Você, por exemplo, pode ter uma professora que entra trabalhando 20 horas ou 16 horas por semana, não? Essa pessoa entra de novo a trabalhar aos 25 anos, até os 44 anos, ela trabalha 16 ou 20 horas. Aos 45 anos, ela trabalha 5 anos mais e se aposenta com tempo trabalhando 40 horas. Esta área aqui é a área de contribuição e estes são os pagos que têm que ser feitos se a pessoa tem uma expectativa de vida de 85 anos. Por lo tanto, isso dá um subsídio de aproximadamente 90%. Também tem tem muitos casos similares, casos de pessoas que têm 2 ou mais matrículas. Isso é legal, tá bom, mas é muito caro. Dado o componente de subsídio que tem essas aposentadorias, é um componente que é muito caro para o Estado e são recursos que podem ser usados para outros fins, não? A reforma de 2003 é um passo positivo, mas ainda insuficiente para controlar toda a transição. Você acá tem uma alíquota de contribuição de novo de 33%, tem a mesma pessoa, e vai ter uma queda acá da pensão, está ajustada, estes são cálculos em termos reais, não? E por isso tem uma queda acá. A pessoa continua recebendo o mesmo, em termos de paridade de compra, continua recebendo o mesmo. Mas ainda tem um subsídio de 54%. Todavia a conta não fecha. É melhor, do ponto de vista fiscal, tem uma melhoria com respeito à situação dos pré-2003, mas a conta não fecha. E o problema está em que os resultados
começam a ser visíveis apenas em 2034, 30 anos depois da reforma. Desculpa, estou voltando. Hein? Queria voltar a esse gráfico. Porque o problema não é... O problema, depois de 2034, as coisas começam a melhorar. O problema é se você vai poder chegar para o ano 2034, quando você vai ter que 35%, 36% da receita tributária vai para aposentadorias. O que vai acontecer com a saúde, o que vai acontecer com a educação, o que vai acontecer com a infraestrutura, o que vai acontecer com o crescimento do Estado? Essa é a pergunta básica. Então, o novo sistema da Previdência, do RPPS, depois de 2003, todavia ajuda muito para o que acontece depois de 2034, mas a pergunta é como vai gerenciar o processo até 2034. O problema é que esse Estado, e provavelmente outros Estados também, podem ter um tsunami de aposentados nos próximos anos. Eu olhava o último reporte da Caixa e tem que mais de 50% dos servidores de FINAPREV podem ser elegíveis para aposentar hoje. Então, estas pessoas hoje já provavelmente, isso é preliminar, porque tem que olhar cada caso a caso. Mas você pode ter 50% dos servidores você pode anular. O que acontece se hoje tem 50% das pessoas aposentando? Qual é o impacto que isso tem sobre as finanças estaduais? É muito significativo. Os incentivos para incrementar a idade de aposentadoria e a alíquota de contribuição pode ajudar a ter despesas que sejam mais gerenciadas. Acá este exercício é muito simples. Eu disse o seguinte, no mesmo caso dessa professora, vamos incrementar a alíquota de contribuição para 37%, de 33% para 37%, e também vamos a incrementar a idade de aposentadoria de 50 para 60 anos. Se fazemos isso, o subsídio vai ser apenas de 7%. Isso começa a ser um pouco mais gerenciável. E você pode ter algum grau de gerenciamento das finanças públicas com isso. Tem muita experiência de casos de incentivos monetários para as pessoas para manter o cargo. E isso eu acho que são ideias que tem outros países implementadas que podem ajudar para pensar o futuro da previdência do RPPS. Também acho que precisa equacionar a regulamentação das pensões com a lei que o ano passado foi aprovado com o governo federal. Acho que a lei que aprovou o governo federal sobre as pensões permite, de alguma maneira, estar mais cercana ao que o resto dos países europeus têm, em termos de ter um prazo de carência, uma restrição da idade dos viúvos, em termos de condição dos recursos da família, o prazo de carência do matrimônio, pensão fixa. Mas tudo isso tem que ser aprovado por cada um dos estados. Não? E acho que cada um dos estados vai poder reduzir seus gastos da previdência associados a pensões, à medida que a regulamentação estadual esteja de acordo com a regulamentação federal. A única coisa que ainda não está em linha com outros países é que as pensões, a taxa de reposição na lei federal é ainda 100%. E o resto dos países está muito baixo esse nível. A implementação da previdência complementar
é uma forma efetiva de limitar o passivo previdenciário no longo prazo. Temos que pensar no longo prazo. E isto tem muita relação com o que o Banco Mundial falou para os países europeus. No futuro, quando o Brasil seja um país mais velho, você não vai poder pagar mais que um piso previdenciário, mais poupança através de previdência complementar. Isto vai ter efeito em 3 décadas, mas se vai ter efeito em 3 décadas, acho que este é um bom momento para começar. E os Estados, pouco a pouco, estão avançando para implementar a previdência complementar. Isso é um passo que é muito bem-vindo. Sin embargo, acho que se precisa uma política de investimento que tem que ser muito profissional. Se vemos os investimentos em bônus de governo, NTNBs, muito bem-vinda. Acho que tem que diversificar mais os portafólios. Vai ter que tomar mais riscos. Para poder equacionar um pouco os riscos com os retornos que se precisam para um sistema previdenciário. Importante definir quem vai ser o gestor. Tem muita, no caso dos sistemas previdenciários estaduais, tem muita economia de escala, e acho que juntar recursos com outros estados e municipalidades pode ter muito sentido. E a governança do fundo é algo que tem que ser discutido. Quais são as 2 ou 3 conclusões que eu gostaria de dar para vocês? Se vemos, acho que está muito claro para todo mundo que para fixar o RPPS na maioria dos estados vai precisar mudanças constitucionais. Mas isso não implica que os estados não tenham nada que fazer e só esperar que o governo federal resolva o problema. Os estados têm um rol importante em assegurar que os custos das reformas sejam pagados por todas as gerações, por os aposentados, por os pensionistas, por os servidores ativos, por os cidadãos atuais e futuros do estado de Sergipe e cidadãos atuais e futuros do Brasil. Por quê? Porque se hoje você tem um grupo que diz eu quero que meus direitos sejam, exigir meus direitos que existem hoje em dia, tudo bem, é possível justificar isso, mas qual é a consequência que isso tem para as gerações futuras? Qual é a dívida que essa geração vai já para seus filhos nas futuras gerações? Então, acho que acá tem que haver um acordo nacional, um acordo em que todos têm que pagar algo desse custo, porque a previdência hoje em dia está a um nível que não é sostenível para a maioria dos estados. Então, do meu ponto de vista, a forma de compartilhar o custo dos déficits previdenciários dentro das gerações atual, das gerações jovens e velhas, é o grande desafio do RPPS no Brasil. Muito obrigado. Bom, pessoal, a partir de agora, então, nós vamos abrir a palavra às pessoas que vão se pronunciar. E nós dissemos no iniciamento que eram 3 minutos e tínhamos as pessoas precisavam ser inscritas, né? Nós temos inscrito o professor Roberto Silva, que é vice-presidente do Sintese, e só temos ele inscrito. Então, a gente avisa o seguinte, nós temos mais sindicatos, instituições aqui. Se alguém ainda quiser se inscrever, por favor, só levantar a mão, levantar o braço, a menina do cerimonial vai pegar o nome e você vem aqui e faz seu pronunciamento. Então, o professor Roberto Silva, a gente convida para que seja a primeira pessoa a falar. A gente fala que não é pergunta, fica bem claro isso. Você faz o seu pronunciamento, aquilo que você viu desse evento e também a sua perspectiva para a realização desse evento nos próximos encontros. Nós queremos agradecer também a presença do senhor conselheiro substituto Alexandre Lessa Lima. Roberto, por favor. Bom dia a todos e todas. Parabenizar o Tribunal de Contas por esses debates, que eu acho que é importante para a gente compreender, enquanto representante de classe,
o que está se pensando relativo à Previdência. Mas duas questões gostaria de tratar. Primeiro, com relação à fala de Ana, esperávamos que a Secretaria da Fazenda pudesse trazer mais elementos do tipo como enfrentar esse déficit previdenciário que hoje vive o Estado. Para mim foi uma frustração apenas evidenciar o que a gente já tem acompanhado do déficit previdenciário. Então, para mim, eu acho que é preciso um esforço por parte do governo do Estado de como sanar essa questão do déficit previdenciário. Com relação à fala do representante do Banco Mundial, entendo o seguinte: a conta não fecha mesmo. E não fecha porque houve negligência por parte do Estado de Sergipe na gestão do recurso do Fundo Previdenciário. O próprio governador do Estado, Jackson Barreto, há 2 semanas atrás, em entrevista à imprensa, deu declarações, que foi publicado pela imprensa, que o ex-governador João Alves retirou indevidamente recursos da Previdência para outras finalidades, né? E é preciso que haja uma ação muito efetiva por parte do Tribunal de Contas e dos órgãos, no sentido de sanar situações como essa. Não dá para a gente ouvir afirmações que a solução para os abusos é retirar direito dos trabalhadores conquistados. Para mim, essa é a essência. O abuso ocorreu, mas ocorreu na gestão dos recursos do Fundo Previdenciário. O servidor público, ele não pode ser prejudicado, ele não pode ser punido, dizendo que um direito é um abuso e que tem que ser retirado o direito do servidor, quando já está sendo punido por uma política de desvalorização salarial e de atraso de salário todos os meses. Então, é preciso, de fato, ter noção em relação a isso, porque prejudicar ainda mais o servidor, da forma como está sendo prejudicada hoje em Sergipe, é provocar mais uma outra injustiça. É preciso sanar os abusos que ocorreram na gestão do fundo. Por fim, esse debate da Previdência Complementar, nós temos muitos senões, né? Que a Previdência Complementar, ela tem um objetivo de investir no capital financeiro, né? E isso gera uma insegurança muito grande para os aposentados na época da aposentadoria. Porque uma crise financeira como essa que o mundo está vivendo, o recurso investido lá no capital financeiro pode ser todo praticamente esvaziado, o servidor ser punido do mesmo jeito. Então é preciso ter previdência própria, gerida com responsabilidade e punir quem cometeu as injustiças que cometeram contra os servidores públicos quando não geriram o fundo devidamente como deveria ser gerido. Alguém mais quer se pronunciar? Conselheira? Por favor. Certo. Por favor, se identifique, porque nem todos ainda me conhecem. Tenha bondade, Almir. Eu não vou descontar seu tempo. Meu nome é Almir Pereira Biriba, sou servidor inativo desse tribunal e venho com muita apreensão ouvindo as frequentes declarações do secretário de Estado da Fazenda sobre o crescente déficit previdenciário. Ora, quando eu ingressei aqui no Tribunal de Contas, nós descontávamos 5% para o Instituto de Previdência. No ano de 1989, aliás, 86, essa contribuição passou para 6%. Em 89, passou para 10%. E no ano 2000 a 2002, passou para 13%. Ora, então como essa crescente contribuição do servidor
não é suficiente para as despesas do nosso órgão de previdência. Então, ele deveria ter acumulado, como acumulou, uma grande quantidade de recursos que serviriam para cobrir as necessidades futuras. Então, não ficou claro para a maioria das pessoas o que foi feito desses recursos. Bom, o que acontece hoje? Nós temos 2 órgãos de previdência. Um, o antigo IPS, e outro, se eu não me engano, o FUNPREV. Como eu sou servidor inicialmente da Previdência Social, desde a época de 1963, eu ingressei na Previdência Federal, eu sempre soube que a Previdência funcionava como um triângulo, em que a base sustenta o vértice. E esse problema da Previdência do Estado, me parece que foi criado pelo próprio Estado, quando ele suprimiu os servidores que ingressam na Previdência, criando outro órgão e deixando o outro a Deus dará. Quer dizer, nós não temos a base da Previdência nossa, está virando o triângulo ao contrário. Quer dizer, não entra ninguém na Previdência antiga e se cria outro órgão da Previdência. Então, o próprio Estado está falindo um órgão em detrimento de outro. Eu ouvi declarações do presidente desse FUNPREV, dizendo que, se eu não me engano, no mês de setembro ou outubro, ele tinha em caixa 300 milhões. Então, que déficit é esse? Em que um tem superávit e o outro tem déficit? Por que se criou esse outro órgão falindo o outro? Então, isso são apenas considerações, tem outros e outros motivos que levam a esse déficit. Entretanto, eu não vejo falar, existe déficit, mas quais são, como sustar esse déficit, como parar ele? Ninguém explica. E nós, eu como sou aposentado há 25 anos, mas eu quero que, pelo menos uns 10 anos, eu ainda consiga sobreviver com essa aposentadoria. Agora, não sei a maioria de vocês se vão sobreviver com essas posições. Era só. Obrigado. Eu gostaria de chamar o doutor Augusto Fábio para participar aqui da mesa. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Representantes do Corpo de Bombeiros. Não, ela não vai. Então, mais algum sindicato, mais alguém gostaria de se pronunciar? Conselheira, lhe devolvo a palavra. Eu passo a palavra à doutora Ana. Bom, gente, começando, Roberto, sempre pertinente a sua intervenção, e especificamente eu vou me ater à questão da apresentação. O que não foi nos dado hoje foi exatamente um momento, nessa segunda audiência pública, de algumas pessoas já conhecem, mas de constatar os dados, as informações. Pelo que me consta, vai haver uma terceira audiência pública, e nesse momento dessa terceira audiência pública é que vai se abrir um espaço mais efetivamente de discussões, de construção. Entendo que o Estado, e aí o Augusto Fábio pode falar melhor do que eu sobre isso, já tem tomado algumas medidas nesse sentido, ainda que amargas, ainda que dolorosas, como você sempre coloca, sempre junto ao servidor, mas outras medidas também no sentido de coibir, no sentido de refrear um pouco esse avanço, e o Fábio pode falar sobre isso, mas a ideia é que nesse terceiro momento, nessa terceira audiência pública, a gente cria um espaço de maior interlocução, de mais sugestões. O próprio secretário Jefferson, nesse período que está em Brasília, as discussões têm vindo muito também em torno disso,
Como eu disse na minha fala, toda essa questão de discussão do parcelamento, da negociação, renegociação da dívida dos estados, evidentemente tem um motivo maior que foi demandado, que foi impulsionado pela própria questão da Previdência, né, a dificuldade instalada, mas, enfim, acredito que nesse terceiro momento a gente possa criar esse espaço de mais possibilidade de discussões, de sugestões, inclusive compartilhando e trazendo a sociedade para isso. Tá? O Augusto Fábio pode falar um pouco melhor sobre essas medidas. Enfim, essa oportunidade, eu acredito não, tenho certeza que ela vai ocorrer de uma forma mais efetiva, de uma forma mais clara. A ideia hoje foi a constatação de número de um fato. Ok? Doutora Suzana, eu gostaria, antes que a senhora falasse, de agradecer e registrar a presença do deputado Geórgio Passos, aqui entre nós. Muito obrigado, deputado. O conselheiro já foi citado, conselheiro Lessa. Muito obrigado. Está com a senhora. Passa para o doutor Augusto Fábio. Bom dia a todos e a todas. Nós temos dialogado constantemente com todas as entidades representativas e com todos os órgãos de controle. Torno a repetir, a gente tem um grande desafio a vencer. Quando falo a vencer, é a somação de esforços de forma republicana. Nós recebemos o cálculo atuarial de 2016, onde demonstra que o Estado de Sergipe, mais uma vez, tem adotado as medidas corretas, onde houve uma queda, uma redução de 10,35%, e algo de torno de 8 bilhões de reais. Diversas ações estão sendo implementadas para tornar o déficit mais gerenciável. Chegar aqui na frente dos senhores e das senhoras, dizer que vai eliminar o déficit, ganharia o Prêmio Nobel da Economia. O que nós estamos trabalhando diuturnamente é para tornar o déficit mais gerenciável. Algumas ações, como o censo previdenciário, que nós estamos fazendo, estamos revisando todos os benefícios concedidos manualmente, nós estamos fazendo levantamento de todos bens imóveis para leilão, nós estamos discutindo a viabilidade da securitização da dívida ativa, nós estamos com a reunião marcada, era para ocorrer amanhã, mas o ministro suspendeu, estamos para o dia 4 de julho, juntamente com Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Sergipe, com a discussão com o ministro, com o secretário da Previdência, doutor Marcelo, para buscar a fonte de custeio, porque hoje a discussão, como os senhores e as senhoras têm presenciado na mídia, fala-se muito em buscar, em capitalizar ou buscar recursos financeiros para o regime geral de previdência, não tem tocado no regime próprio de previdência. E nós estamos à frente desse grande debate, em conjunto com os demais estados, que é também buscar fonte de financiamento para o custeio do regime próprio de previdência. São diversas ações que, no decorrer, que na próxima audiência, nós teremos a oportunidade de apresentar não só as ações, mas também os resultados. Dizer que eu também sou servidor público da esfera federal e também compartilho com os senhores a preocupação e também a angústia, não é porque eu estou no cargo de diretor que as ações adotadas surtem só efeito. Também na área federal nós estamos passando por certas dificuldades financeiras e que requer cada vez mais a compreensão e a somação do espírito público de todos. Torno a repetir, nós estamos à frente do maior problema na área das finanças públicas, que é o déficit financeiro e atuarial. E o Estado de Sergipe vem agindo de forma proativa. Hoje nós, para tornar o déficit mais gerenciável, houve uma segregação de massa, porque hoje nós já ultrapassamos 550 milhões de reais. Se não houvesse esse ativo de 550 milhões de reais, que irá permitir, ao longo dos anos, utilizar o superávit financeiro e atuarial. Se a gente não tivesse feito essa segregação, hoje nós não teríamos nenhum recurso, nenhum ativo, simplesmente o Estado, de vez de aportar 92 milhões de reais por mês, estaria aportando 84 milhões. Não teria um cenário positivo. Um ativo
que de forma bem gerenciável, bem transparente, que vocês podem acompanhar em todos os meses na página do Sergipe Previdência, onde aplica, onde resgata e qual foi a data. Então, nós vamos aguardar a próxima reunião para a audiência, para fazer o debate. Mais uma vez, quero dar os parabéns pela iniciativa do Tribunal de Contas e dizer que tem que ter a somação de esforços, de forma apolítica e republicana para vencer esse desafio. Caso contrário, nós não teremos nenhum problema, porque o problema não é só do Estado de Sergipe, o problema é em nível nacional, onde todos os estados passam. Vamos citar o exemplo do estado de Minas Gerais, que no ano passado unificou os fundos, pegou 8 bilhões de reais, já começa a parcelar pagamento. Sábado à tarde, conversando com a presidente do regime próprio de Pernambuco, a mesma coisa, Pernambuco, a partir desse mês, parcela pagamento, lembrando que o Estado de Sergipe, o atraso, a prorrogação na data de pagamento não é o querer, é em decorrência da queda da arrecadação do Estado de Sergipe. Nós estamos agora o exemplo do Estado do Paraná, que segregou, unificou os fundos, mais 10 bilhões, em um ano acabou os 10 bilhões e não resolveu o problema. Então, vamos aguardar, estou à disposição, sempre recebo todos, aposentados e pensionistas, todas as entidades sindicais, para dialogar e buscar a solução, porque o problema não é do Sergipe Previdência, o problema é de todos os servidores ativos e inativos que têm recebido reflexo dessa situação previdenciária. Muito obrigado. Simplesmente, por favor, só par de reflexões na relação às intervenções. Não sei se você assistiu esta película Uma Mente Brilhante, que é muito interessante, a vida de um economista muito famoso, John Nash. Ele criou o conceito de equilíbrio de Nash. O interessante que tem isso de Nash é que é um equilíbrio que é cooperativo. E eu acho que a discussão que você tem hoje dia, cá na Sergipe, com a RPPS, é qual vai ser o equilíbrio. E se você é possível encontrar um equilíbrio cooperativo, onde ninguém vai optimizar o que ele quiser para si mesmo, mas um equilíbrio cooperativo, onde algumas vão ter que uma queda, a maioria vai ter que ter uma queda, mas como um todo, o bem-estar desta geração e geração futura vai ser melhor como um todo. Quando cada um quiser pegar o óptimo para ele ou para ela, acho que esse equilíbrio não vai dar certo. Eu tenho trabalhado muito com a Europa e quando me os países escandinavos, a diferença que tem para encontrar equilíbrios cooperativos é muito mais significativa que alguns dos outros países que eu tenho trabalhado no resto do mundo. A concepção de ter um equilíbrio que seja de benefício para todas as pessoas é algo que pode ser bom que é bom para a sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre a previdência complementar. Então, no último ano, tenho muito trabalhado na Rússia, um país que vem da órbita soviética, e o governo está procurando avançar na previdência complementar. E a questão é sempre como você vai ser que dar-nos previdência, como você está propondo previdência complementar com retornos que são flutuantes no tempo, quando na época, até 20 anos, tudo era certo para a gente, tudo era dado, não tinha riscos. O mundo mudou. O mundo mudou. Hoje ninguém pode dar certeza que vai ter a capacidade de pagar uma aposentadoria que está na lei, ou pode estar na Constituição, mas o governo pode não ter recursos para isso. É coisa de olhar o que está acontecendo com a demografia. O futuro
dos recursos para o pago de aposentadoria é o crescimento demográfico do país. Isso é a variável de longo prazo. E a demografia tem só uma tendência, que vai ter menos pessoas ativas. Isso aqui, isso na Rússia, isso em toda a Europa. Vai ter menos pessoas. Portanto, a rentabilidade de ser um investimento e na capacidade do governo para pagar uma promessa que pode estar hoje em dia uma lei, uma Constituição, é algo que não vai poder pagar. Qual é a solução? Tem algumas, eu falei sobre algumas, mas o tema da previdência complementar é um pouco isso. É dizer, isso é muito honesto. Não tem uma possibilidade de dar segurança para você. Mas se você faz um bom investimento, bem diversificado, com a boa governança, e por isso eu estressei tanto o tema da governança, é muito importante ter boa governança, para que esses recursos sejam efetivamente para os futuros aposentados. Que tenha uma boa discussão sobre esse tema. Isso é o que você mais pode fazer. Mas o governo não vai ter a capacidade de assegurar algo que, em realidade, não vai ser possível de financiar. Então, é uma muda da estrutura de pensamento. É uma muda de dizer, se você quer algo seguro, infelizmente, não vai poder dar para você. Obrigado. Você ainda quer falar em considerações finais? Quer falar em considerações finais? Com as considerações finais, a doutora Ana. Bom, gente, mais uma vez agradecer esse espaço, essa oportunidade. Teremos outro encontro ainda, como eu bem falei, numa terceira audiência pública, onde a gente pode aprofundar mais, e com certeza com a presença do secretário Jefferson, já trazendo mais informações, mais, talvez, digamos assim, novos procedimentos, em função de todas essas discussões que a gente está tendo a nível nacional, né? E deixar claro o seguinte, que isso foi muito bem colocado aqui pelo Heinz, o Fábio complementou, o problema é nosso. O problema é da sociedade. A sociedade clama por uma solução disso. E a gente tem que construir juntos. Não existe milagre. Não existe milagre. Existe uma necessidade de a gente buscar o caminho dessa solução. E a predisposição, a boa vontade de a gente fazer isso, eu acho que é um grande primeiro passo. Eu sempre tenho um adágio que eu digo que uma doença não se instala numa pessoa do dia para a noite. A doença é um processo acumulativo e que decorre anos. O Estado, o ente Estado, não é o Estado de Sergipe, o ente Estado, ele está doente porque ele não comporta mais determinadas situações. O que foi feito há algum tempo atrás, a forma, realidades diferentes. Não vem aqui juízo de valor, mas uma realidade, uma constatação de um fato. Nós vivíamos momentos diferentes, as nossas atitudes eram diferentes. Mas como o Reis bem coloca, o mundo mudou. E a gente tem que abrir a cabeça para essa nova realidade desse novo mundo. O Estado não concebe mais determinados tipos de coisa. E a gente está tentando contornar essa situação em algumas medidas difíceis, complicadas, mas necessárias. E existe essa predisposição, às vezes nem sempre muito compreendidas, mas necessárias. Eu agradeço muito essa participação, conselheira Suzana, e nos colocamos à disposição, com certeza, num breve encontro, no próximo encontro, o secretário Jefferson se fará presente e poderá dar da melhor forma o recado, a participação da Secretaria da Fazenda. Obrigada. Considerações finais. Doutor Hans, as considerações finais. É um prazer estar aqui e poder ajudar na discussão. O Banco Mundial é uma instituição que quer estar perto das pessoas. Nós somos uma instituição que está no Washington, elaborando ideias num escritório fechado. Eu gostei muito da discussão aqui. E se a gente pode continuar cooperando nesse processo, vamos estar gostosos de fazer. Muito obrigado pela invitação, por o convite. Eu gostaria de agradecer a presença aqui, da doutora Ana Cristina Carvalho Prato Dias, superintendente executiva da Secretaria de Estado da Fazenda. Agradecer por toda a colaboração que a Secretaria da Fazenda vem prestando a essas audiências públicas.
Agradecer também ao Banco Mundial, na pessoa de Dr. Hans Rudolph, que também trouxe para o Estado de Sergipe um panorama da Previdência Mundial em todos os países, não só os países europeus, mas também os países, né, das Américas. E também agradecer aos representantes dos poderes que estão aqui presentes, né? Dr. Gustavo Plesch, representando o Tribunal de Justiça, e todos aqueles órgãos envolvidos, né, se fazem presentes nessa segunda, participaram da primeira audiência, agora da segunda audiência. Na terceira audiência pública, nós vamos contar com a presença do doutor Fábio Gorgi, ele é o representante do Tribunal de Contas da União para a área da Previdência, onde foi feito, ultimamente agora, um trabalho recente de toda a problemática da Previdência no Brasil, não só na questão da Previdência Federal, do regime geral, mas também dos regimes próprios de Previdência dos Estados. Então, esse trabalho está sendo publicado pelo TCU, ele vai se fazer presente. Também gostaria de comunicar que o próprio Tribunal de Contas da União vai treinar os técnicos do Tribunal de Contas do Estado sobre auditoria de Previdência, e a partir do segundo semestre nós vamos fazer auditoria no Sergipe Previdência, com números bem transparentes, muito transparente para toda a sociedade, para todos os sindicatos, para que possam conhecer os números, para que possam saber da gravidade da situação. E, na próxima audiência, nós vamos convidar aqui os representantes dos poderes, os representantes dos sindicatos, que possam já trazer algumas soluções, né? As suas opiniões, o que poderia ser feito, para que possamos juntos construir. Nós temos que juntos construir uma solução, uma alternativa, para que possamos trazer tranquilidade aos servidores públicos que estão hoje já aposentados, né, também os pensionistas, como aqueles que vão se aposentar. Porque a situação que nós estamos vendo hoje, eu estava conversando com a doutora Ana aqui, doutora Ana faz, se não fizermos alguma coisa, eu não sei se eu me aposentarei. Foi o que nós colocamos, nós estamos estudando. Então, é preciso que todos possam dar sua colaboração nessa área, para juntos encontrarmos uma solução. Acredito que várias reuniões estão sendo agendadas a nível federal, juntamente com os estados, para que é um problema nacional, um problema hoje que só o déficit da Previdência Federal chega, no ano de 2016, a 134 bilhões de reais. O déficit estadual chega a 1 bilhão e 200 milhões. Então, realmente, são números, né, que assustam. E o Tribunal de Contas, na sua missão constitucional, de ser o grande guardião das contas públicas, não vai se furtar de continuar nos debates para que possamos juntos encontrar uma solução. Eu queria mais uma vez agradecer. Eu queria convidar aqui o Procurador-Geral, de Contas, doutor Bandeira, se ele tem alguma coisa a acrescentar. Doutor Bandeira, tem alguma coisa ainda a acrescentar? Vossa Excelência quer usar a palavra? E tenho certeza, convidar mais uma vez para a terceira audiência, e se for o caso, que possam vir ao nosso gabinete, nós já temos em mãos alguns dados, que esses sindicatos possam trazer também alguma solução, algum opinativo, para juntos começarmos a elaborar uma proposta para o déficit previdenciário do Estado de Sergipe. Doutora Suzana, eminente componente da mesa, doutor Rudolf, doutora Ana, doutor Augusto Fábio, a plateia aqui presente, parabenizá-lo pelo nível das palestras, das discussões, eu acho extremamente relevante. Como disse na primeira audiência, é de todo o interesse do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, que eu tenho a honra de ser o Procurador-Geral, ter perfeita segurança essa questão em relação à Previdência. Eu acho que essas duas primeiras audiências, a primeira e a segunda que se finda hoje, são muito relevantes para a gente ter um diagnóstico, de perceber o tamanho do problema e instigar a todos e cada um a ter consciência disso e que esse problema tem que ser resolvido. Como o doutor Rodolfo bem colocou,
infelizmente, a previdência dos servidores públicos, em que pese eu também sou servidor público e sinto no bolso o quanto é despendido, 13% daquilo aqui no estado de Sergipe, 13% do que a gente ganha vai para a Previdência. E contribuir isso ao longo dos anos e não ter uma contrapartida disso é muito doloroso no setor individual. E o governo 20 também. Então o sistema previdenciário ele tem que ser apto a dar essa contrapartida a cada um de nós. Sem prejuízo de que também tem que ficar bem transparente e aí tem que ficar bem internalizado, longe de qualquer interesse individual. Acho que realmente a fala da doutora Ana Cristina colocou de como você participar de discussões para resolver o problema do Estado que lhe prejudiquem individualmente. Então, eu digo no meu círculo de amizades que eu sou absolutamente descrente de que eu vou ter uma aposentadoria que seja uma contrapartida de tudo aquilo que eu contribuí desde os meus 18 anos de idade, que eu contribuo sobre meu salário completo. Isso é muito doloroso e até revoltante. Mas, por outro lado, tirando essa parte, aí completando o raciocínio, que eu acho que é relevante, é o seguinte: eu acho que o servidor público nem pode ter menos do que aquilo que ele contribuiu, mas também chegou o momento também de o Estado brasileiro, que ele não aguenta mais, pagar mais do que aquilo que o servidor contribuiu. Então, o gráfico que o Dr. Rudolph colocou, da questão dos subsídios, há muito subsídio ainda em relação a, talvez, essa correlação dos 20 mais 13, dos 33, em alguns casos, não dê para pagar totalmente a aposentadoria, sem falar que ainda há outros benefícios que são esporádicos, as pensões, as aposentadorias por invalidez, que o tempo de contribuição é menor. E acabar, como foi colocado, de certa forma, em alguns casos, de uma maneira de ver os números, que é você retirar dinheiro da sociedade para tirar o dinheiro de 99% da população para custear 1%, benefícios para 1%. Então, tem o lado do servidor, tem o lado da sociedade, e isso tem que ser bem claro, e tem que ficar bem claro. Eu acho que o grande mediador disso tudo, eu acho que um grande mediador desses interesses, colocando a questão técnica em si, e também com a visão do todo, que eu acho que a grande vantagem dos tribunais de contas é essa, é a possibilidade de a gente ter a visão do todo. Então, aqui, a gente tem a visão da segurança, tem a visão da saúde, a visão da educação, e todos nós queremos que o Estado se desenvolva como um todo. E a Previdência é um aspecto relevante disso, para que esse desenvolvimento possa se dar de maneira uniforme. Então, eu acho que esse ciclo de audiência é extremamente relevante, e já e até para fazer contatos, que eu teve contato com a doutora Ana Cristina aqui, o pessoal da Secretaria da Fazenda, o pessoal do Sergipe Previdência, até para algumas próprias dúvidas que o controle social nos traz, de exatamente saber qual é o valor exato dos aportes da insuficiência financeira, qual é o valor exato da receita corrente líquida do Estado, e perceber a exatidão desses números, que acho que é o primeiro passo, saber dimensionar exatamente o problema para poder resolver. Então, acho que estamos todos aqui que participam dessas discussões, estão de parabéns. Parabéns. Também gostaria de agradecer também a presença dos representantes da Assembleia Legislativa, o deputada Maria Mendonça, o deputado Jorge Passos, o deputado Zezinho Guimarães, também fazendo presente, os procuradores da Casa também presentes, e agradecer a presença de todos. O que nós estamos aqui é para que juntos consigamos realmente resolver essa situação, porque hoje, como bem disse a doutora Ana, 25% da receita líquida, que poderia ter sido distribuída para as áreas de saúde, de educação, de segurança pública, de rodovias, está sendo para pagamento dos aposentados. Muito obrigada. 25% é um valor...